esses 100 dias do governo Lula estão marcados na análise de popularidade digital como um momento de grande volatilidade, né? O que mais me chama a atenção é exatamente na comparação com o Bolsonaro nos primeiros 100 dias, a diferença, né? O Bolsonaro que terminou o governo tão instável, com tanta volatilidade, produzindo tanta crise, na verdade começou a sua lua de mel, que é como a gente chama os 100 primeiros dias, com estabilidade muito maior do que a gente observa hoje, no caso do governo Lula 3, né? O levantamento que a gente fez e foi publicado com exclusividade hoje pela Folha de São Paulo mostra que quando o Lula falou para fora, né, da sua base, e aí os dois momentos mais importantes são logo depois da posse, a maneira como Lula lidou com a invasão à Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro, e depois, quando Lula foi fazer o primeiro gesto ali em relação às chuvas que tomaram o litoral de São Sebastião, esses dois momentos, quando Lula falou para fora da base, ele ganhou popularidade nas redes sociais. Ao contrário, quando Lula fez um discurso para dentro da base, e o mais relevante deles é a disputa ali em relação à narrativa do que aconteceu com o ex-ministro Sérgio Moro, agora senador, é onde o Lula perdeu mais popularidade, né? Acho que o recado é muito claro. O governo precisa encontrar uma estratégia que consiga conciliar a ação política e a comunicação para que o governo ultrapasse agora os 100 dias com dados melhores, né, que ampliem a capacidade de entrega de resultados e que dialogue melhor com a população, já que o Lula está trabalhando ali no fio da navalha, né, com uma avaliação positiva próxima de 40 pontos, é o que as pesquisas estão mostrando, é um número que ele teve na eleição do ano passado, ainda sem, portanto, capacidade de dialogar para fora dessa base. Felipe, é possível a gente identificar quais são os assuntos, os temas com que Lula teve melhor repercussão quando tratou junto à opinião pública, os temas que ele deveria se aprofundar e tratar mais para conseguir levantar esse índice, aumentar esse índice? Boa noite, Chico. Prazer falar com você. Olha, o tema mais importante para a agenda do Lula é definitivamente o tema da economia, né? Quando o Lula trata de economia, quando o Lula trata dos problemas que dizem respeito aos interesses reais da população, nós estamos falando de desemprego, nós estamos falando de inflação, nós estamos falando, né, de comida no prato. Esses temas são os temas que alavancam a popularidade de Lula. No levantamento do IPD de hoje, o que a gente viu é que há lampejos, né, de melhora na popularidade quando o Lula trata desses temas. É que o governo ainda não conseguiu embalar isso tudo num programa, né? Veja comigo, Chico, a gente tem pela primeira vez, depois de muitos anos, um aumento real do salário mínimo, a gente tem o aumento real do Bolsa Família com os R$ 150 a mais para cada filho, você tem isenção do imposto de renda, ou seja, você tem claramente um pacote de proteção social em meio à crise econômica que não está ainda embalada, entregue pelo governo de maneira concisa, né? Você teve vários eventos, várias entregas, vários movimentos, né, do presidente, inclusive com muitas viagens, com muitas agendas, mas isso não está embalado, organizado com um nome, com um programa, com uma entrega mais concisa. Eu acho que o desafio que está colocado para o governo nesse momento é exatamente fazer essa entrega de maneira mais organizada e mais direta. Temas esses que melhoram a popularidade digital de Lula nas redes sociais. Agora, e quando ele bate no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fala de que os juros têm que baixar, mexe com o ponteiro? Ótima pergunta, Chico, porque ela diz muito sobre o mundo que a gente vive, né? Nós, analistas políticos, vocês, jornalistas, os economistas, esse assunto não movimenta em nada a popularidade digital do presidente. Ou seja, isso quer dizer que é um tema completamente irrelevante para a grande maioria da população brasileira. Na última pesquisa publicada pela Quest, ali antes do Carnaval, a gente mostrou, fomos os primeiros, né, o primeiro instituto a mostrar que, quando perguntada, a população concorda que o Lula está fazendo certo ao bater nos juros e exigir juros menores. Mas quando a gente olha para esse indicador de outra maneira, que é como a gente faz no IPD, que é sem perguntar, apenas observar a reação das pessoas,
a gente percebe que esse é um não tema. As pessoas não falam disso no dia a dia. As pessoas não discutem isso no dia a dia. E é exatamente por isso que esse é um tema que nem ajuda, nem atrapalha a popularidade digital do presidente como um todo. É um tema que vocês, jornalistas, e nós, analistas políticos, né, e que os economistas, a gente está conversando, mas não é tema da população. Ô, Felipe, e sobre essa ilação que o Lula fez, o presidente fez sobre o Sérgio Moro, né? Isso que, pela análise que vocês fazem, pelo acompanhamento, isso que acabou prejudicando o desempenho dele nas redes, né? E, Diego, acho que já havia um certo consenso entre os analistas políticos de que aquela teria sido a pior semana, né, do ponto de vista da comunicação do governo. Pareceu uma semana um pouco organizada, né, em que a pauta principal era a viagem a Pernambuco, depois o submarino no Rio de Janeiro, e no fundo virou o PCC e depois a questão do Sérgio Moro. Ou seja, claramente uma semana atabalhoada, né, do governo, talvez pouco pensada, pouco organizada. Aquela semana, a semana 12 do governo, foi a pior registrada até aqui no índice de popularidade digital. É o momento em que o Lula tem, né, o pior desempenho. E é interessante porque é justamente no momento em que o Lula começa a tratar de uma certa rivalidade que não lhe beneficia em nada, pelo contrário. É um momento em que é nada mais, nada menos do que um debate de político com político, falando de rivalidades, de mágoas, né, de sentimentos que, como o IPD constatou, né, aquilo que a gente já imaginava, não contribuiu em nada para a melhora da imagem ou até para a manutenção da imagem pública do presidente Lula.